Não caia em histórias. Neste vídeo, eu irei te mostrar os 5 maiores mitos de gerenciamento de projetos e por que você não deve acreditar neles. Se você está chegando agora nesse canal, meu nome é Felipe Correia e aqui eu trato sobre tecnologia, inteligência artificial e gerenciamento de projetos. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aí no canal e bate no sininho para receber as notificações. Depois de mais de 14 anos trabalhando em gerenciamento de projetos de diversas empresas e também atuando como professor em diversas universidades, eu fiz uma listinha aqui com os 5 maiores mitos de gerenciamento de projetos que eu resolvi compartilhar aqui neste vídeo. Então vamos lá, sem enrolação, o mito número 1 é que um planejamento detalhado de projetos garante o sucesso dele. E não é bem assim. É claro que planejar um projeto é fundamental, mas pensa comigo, fazer um planejamento de projeto mais tradicional, aquele conhecido como waterfall, cascata ou preditivo, é basicamente um trabalho de futurologia, ou seja, você está hoje com as informações que tem, planejando um projeto de 6 meses ou às vezes até 1 ano, e muita coisa pode mudar no meio do caminho, mas isso aí eu vou deixar para o próximo mito. O importante aqui é que seu planejamento seja consistente, que você consiga reunir todas as pessoas envolvidas na área, todos os principais stakeholders, que você crie um plano de gerenciamento de riscos muito importante e indicadores para serem acompanhados ao longo do projeto. Ter um gerenciamento de riscos é fundamental. Afinal de contas, como eu mencionei, as coisas podem mudar ao longo do seu projeto. Se você não fizer esse acompanhamento, você vai ser pego de surpresa, em algumas situações, às vezes, não muito agradáveis. Então, comece o projeto sempre por uma EAP ou WBS, para que você faça todo o levantamento de gerenciamento de escopo. Você pode também se utilizar de mind maps. Eu, inclusive, já até gravei um vídeo aqui no canal de como fazer mind maps utilizando o ChatGPT. Eu vou deixar aqui em cima para que depois você assista. Primeiro fica nesse aqui, depois você assiste o outro vídeo. E essas ferramentas são essenciais para você alinhar todo o escopo com a sua equipe. E aí sim, você irá montar um cronograma mais efetivo e, consequentemente, fazer um monitoramento muito melhor. O mito número 2 é relacionado às mudanças. Todas as mudanças em projetos são ruins. Pense o seguinte, como eu mencionei no mito anterior, você está fazendo um planejamento de um projeto que pode durar até meses. Então, o seu cliente pode mudar de ideia, as pessoas que irão se utilizar do seu serviço podem mudar de comportamento, o mercado pode mudar, uma nova tecnologia pode aparecer. Então é importante que você acomode as mudanças do seu projeto de maneira que façam sentido. Nem todas as mudanças são ruins, desde que elas entreguem algum valor percebido para o seu cliente ou para o seu produto. Importante criar um processo de requisição de mudança, solicitação de mudança, change request, entender os impactos da mudança e apresentar para todos os envolvidos de maneira muito clara. Este processo de mudança requer aprovações e aí sim, você, como gerente de projetos, pode atualizar o planejamento original. Pode mudar a linha de base, o baseline de seu projeto, se aprovado esta mudança, esta requisição de mudança. E esse processo é importante porque você vai acabar ouvindo pedidos de clientes de diversos aspectos em diversas situações. Mas você só deve levar para frente aqueles aprovados, aqueles que de fato foi comprovado que existe algum valor agregado na mudança. Em resumo, nem todas as mudanças são ruins, mas não se esqueça de gerenciá-las da melhor maneira possível. E uma das maneiras de fazer um bom gerenciamento de projetos é através de uma boa ferramenta. E aí vai o mito número 3, em que existe a ferramenta mágica de gerenciamento de projetos. E também não existe essa ferramenta. No mercado existem diversas ferramentas muito boas, como o Gira, o ClickUp, o Monday. Existem diversas ferramentas nas quais você pode se utilizar para fazer todo o acompanhamento e a gestão das tarefas do seu time. Elas também são importantes para documentar o andamento, entender indicadores, direcionar as comunicações. Ferramentas de gestão de projetos são essenciais. Agora, qual delas você deve utilizar? Existe de todos os gostos, sabores, tamanhos, preços, ferramentas caras, mais baratas, com inteligência artificial ou sem elas. Existem diversos aspectos que você precisa avaliar. Dando uma sugestão aqui, é importante que você entenda todo o aspecto cultural da sua empresa, do seu time. Afinal de contas, a melhor ferramenta de projetos é aquela que seu time vai utilizar. Se seu time não ver valor nessa ferramenta, se ele não atualizar, se ninguém olhar, se não gerar nenhum status report, se não gerar nenhum insight através das coisas que estão sendo adicionadas dentro dessa ferramenta,
as pessoas irão se desmotivar e não irão utilizar. E aí não adianta a ferramenta mais cara, mais bonita, maior, se ninguém estiver utilizando. E um detalhe muito importante aqui é que a sua empresa não pode ficar dependente de uma única ferramenta. Muito mais do que ferramentas, é importante que você tenha uma boa metodologia de projetos, uma boa estratégia e que você, como gerente de projetos, entenda sobre gestão de times, pessoas. Afinal de contas, projetos são feitos de pessoas para pessoas. E são exatamente estes pontos que eu trato na AGPP, a Academia Gestão de Projetos e Produtos. Eu vou deixar aqui um link para que você possa assistir a uma aula gratuita e entender como funciona o processo. E também porque empresas precisam e precisarão cada vez mais de profissionais de alta performance nesta área. Vai lá! O mito número 4 é que o cliente tem sempre razão, mesmo que ele faça pedidos bem estranhos. Não é bem assim. Imagina o seguinte, o seu cliente sempre vai querer alguma coisinha a mais, sempre vai ter um pedido a mais, sempre vai ter uma função que ele vai analisar e entender e pedir para você. E você, como gerente de projeto, precisa entender essa real mudança. Como eu já mencionei em um mito anterior, é importante que você mapeie tudo e seja tudo formalizado através de uma requisição de mudança ou uma solicitação de mudança, mas que você não simplesmente abrace qualquer mudança pedida pelo seu cliente. E veja os impactos. Se a sua empresa trabalha com um método mais tradicional, preditivo, waterfall, cascata, a inclusão de novos escopos ali, e ainda mais se seu cliente fizer muitas mudanças, e se você não avaliar corretamente, vai ter impactos em outras áreas. A inclusão de mais escopo provavelmente irá mudar o seu cronograma, irá mudar todo o seu fluxo financeiro, você irá ter que contratar mais pessoas e a comunicação do seu projeto irá mudar. A gestão de riscos também não fica a mesma, e é por isso que a inclusão de novas tarefas dentro do seu projeto deve ser avaliada. E você não deve abraçar todas as ideias que seu cliente pede logo de cara. Ah, Felipe, mas para isso nós temos os métodos ágeis, o Scrum ajuda bastante. Mais ou menos, afinal de contas, o seu cliente pode ter te contratado por uma quantidade de horas de trabalho. E se ele começar a colocar muito mais tarefas ali dentro, você vai precisar renegociar o seu contrato. Ele vai precisar trocar alguma funcionalidade ou mesmo aumentar o valor que está te pagando. Então veja, o que eu estou falando aqui é que seu cliente sempre vai pedir uma mudança. E se você abraçar sempre essa ideia, o seu projeto provavelmente não vai acabar nunca. Não sei se é o seu caso, mas eu já encontrei situações em que o projeto fica ali durante 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, e o negócio nunca acaba. Ninguém cancela esse projeto e também ninguém entrega nada nesse projeto. Ele fica quase como um amiguinho, um ente querido dentro da empresa, mas que acaba não entregando valor. Então, para esses casos, é importante entender a mudança, entender a viabilidade, fazer um replanejamento e aí sim seguir com o pedido do seu cliente, se fizer sentido e todo mundo estiver ciente do impacto. E o último mito aqui é gerenciamento de projetos só serve para empresas grandes e projetos complexos. Isso não é verdade. Afinal de contas, gerenciamento de projetos é o meio do caminho entre a estratégia da tua empresa e o resultado. É uma forma organizada de você entender e orientar o seu time, para que ele possa entregar mais valor para o seu cliente. Então, independente do tamanho da sua empresa, você deve ter um planejamento estratégico e deve coletar alguns resultados lá no final. Um impacto do cliente, um impacto no mercado, isso irá crescer a sua empresa. Esse processo de transformação da estratégia em resultado é o gerenciamento de projetos. Gerenciamento de projetos vai além de riscos, ferramentas, pessoas, também traz eficiência, traz novos clientes e faz com que a sua empresa possa crescer e atuar de uma melhor maneira no mercado. Como gerente de projeto, você precisa saber diversos aspectos, diversas atividades, orientar diversas pessoas, entender diversas metodologias. Mas tem um conhecimento que está se tornando cada vez mais obrigatório para quem quer se diferenciar nesta área. Que eu estou falando de inteligência artificial. Eu vou deixar aqui um vídeo que eu gravei mostrando por que gerentes de projeto devem entender ferramentas como o ChatGPT e outras inteligências artificiais para que possam obter melhores resultados. Corre lá!